Olá, professores! Nessa aula nós vamos dar início ao nosso curso de metodologias ativas. Serão duas aulas e nessa primeira aula nós vamos trabalhar os conceitos gerais de metodologias ativas, que é onde está aí a maioria das questões em provas de concurso. Na aula 2 nós vamos trabalhar as formas de metodologias ativas, né? As formas práticas de metodologias ativas. E para isso, já prepare esse material de anotação, e sem mais delongas, vamos à aula. Bem, esse aqui é o nosso material que nós vamos utilizar de apoio na aula de hoje. O acesso a esse material vai estar disponível aqui na descrição do vídeo, bem como o acesso a todos os nossos conteúdos da plataforma Nutror. Então, todos os nossos cursos vão estar disponíveis aqui na descrição do vídeo. Dando início aqui à nossa aula com um conceito geral de metodologias ativas. Existem várias definições. Se você for procurar metodologias ativas, existem diversas definições. Eu vou trazer aqui a mais útil para concurso público, que porventura é a mais simples, né? Que encaixou aí com ser a mais simples. Metodologias ativas, para nós, em concurso público, são as ações que nós vamos utilizar para tornar o aluno ativo dentro do processo de ensino-aprendizagem. Tirar o aluno da zona de conforto, daquela situação em que o aluno só ouve, só escuta ali a aula, faz algumas anotações e vai embora. Não, a gente vai tirar ele dessa situação, dessa zona de conforto e colocar ele num papel protagonista. O aluno ele vai participar junto com o professor do processo de construção de conhecimento. Então, o aluno vai fazer debates, questionamentos, apresentações, reflexões. Então, tudo isso que tira o aluno dessa situação passiva e coloca ele numa situação ativa dentro do processo de ensino-aprendizagem são metodologias ativas, certo? Resumindo, metodologias ativas, ações para tirar o aluno de uma posição passiva e colocá-lo como ativo dentro do processo de ensino-aprendizagem, certo? Essa é a definição mais simples. Só com essa definição, se você for pensar nela, você já não vai errar questões sobre metodologias ativas nessa primeira parte da aula, que são os conceitos gerais. Dando início aqui no PDF, diz assim: trata-se, ou metodologias ativas, né? Trata-se de uma forma de ensino onde os alunos são estimulados a participar do processo de forma direta, como protagonistas. Anote essa palavra. Muitas questões trazem ela. Vão dizer ali que o protagonista dentro da metodologia ativa é o processo, ou é o material, é o professor, é as tecnologias. Não. O papel principal ali, o protagonismo, está nos alunos. O protagonismo dentro das metodologias ativas está no aluno. Então, vai incentivar a busca ativa e constante de informações e o trabalho em equipe, favorecendo o desenvolvimento da autoavaliação e da avaliação grupal. A gente vai ver isso mais à frente. E o desenvolvimento da capacidade de resolver problemas. No mapinha mental aqui, eu trouxe aqui as principais características das definições de metodologias ativas. Lembrando sempre, guarde isso no seu coração, guarde aí na corrente sanguínea. Metodologias ativas são as ações as ações que nós vamos utilizar para tornar o aluno ativo dentro do processo de ensino-aprendizagem. Disso, nós vamos ter o aluno como protagonista, nós vamos ter uma busca ativa e reflexiva por informações, então o aluno vai fazer essa busca reflexiva por informações, o trabalho em equipe, então diversas questões vão falar ali. Quando nós trabalhamos as metodologias ativas, nós vamos ter o desenvolvimento de ações grupais ou ações colaborativas. É exatamente isso. Dentro das metodologias ativas, nós buscamos um desenvolvimento não só individual, como também grupal, como também em equipe, um desenvolvimento colaborativo. E por último, a capacidade de resolver problemas. Essas são características das metodologias ativas, certo? Vamos ver aqui um conjunto de 7 questões. Eu fui lá e destaquei, dentre as questões de concurso público, naquela parte geral ali de metodologias ativas, o que eles mais cobram em questões. Esse quadrinho aqui com 7 definições ali de metodologias ativas é de memorização obrigatória. Você precisa não memorizar exatamente o que está escrito aqui, mas entender esses conceitos. Com esses 7 conceitos, não erra nenhuma questão. Primeiro, o aluno é protagonista, o aluno é ativo, é autônomo. As questões vão falar que o aluno ele é passivo, já está errado. Falou ali em aluno passivo, não é metodologia ativa. Próximo. As metodologias ativas de ensino favorecem o desenvolvimento da autoavaliação e da avaliação grupal. Vai ocorrer o quê? Uma aprendizagem individual e uma aprendizagem colaborativa. Dentro dos processos que nós vamos utilizar nas metodologias ativas, o aluno ele vai ser estimulado a um processo de aprendizagem que ele vai percorrer sozinho, então o aluno ele vai aprender sozinho, e ele também vai ser estimulado a conseguir aprender em meio grupo, então de uma forma colaborativa, aprender não só sozinho, como aprender em meio ao grupo, sob a orientação do professor, certo? Terceiro,
Os alunos podem pensar e refletir sobre as práticas que realizam. Então, o aluno ele não chega só lá na sala de aula e escuta e fica quietinho ali, faz anotação e vai embora. Não, ele pode refletir sobre aquilo, ele pode questionar aquilo. A partir do momento que ele reflete, ele pode trazer esse conhecimento para a sua realidade local. Então, um aluno que não só ouve aquilo e fica quieto, um aluno que reflete sobre aquilo que está sendo ensinado. 4. Utilização das tecnologias. Eu acho que aqui está a maior parte das perguntas. Vamos ler inteiro, daí eu faço a explicação. Utilização das tecnologias, que auxiliam o processo de ensino e aprendizagem. As questões vão falar que metodologia ativa é igual ao uso da tecnologia em sala de aula. Isso está completamente errado. Metodologia ativa não é sinônimo de tecnologia, não é o sinônimo de utilização de tecnologia. A tecnologia, né, são uma das ferramentas que a metodologia ativa vai se utilizar para chegar no seu fim. Qual que é o objetivo da metodologia ativa? A gente viu aqui no comecinho. O objetivo da metodologia ativa é tornar o aluno ativo dentro do processo de ensino-aprendizagem. Simplesmente isso. Metodologia ativa, o que que ela quer? Tornar o aluno ativo dentro do processo de ensino-aprendizagem. As tecnologias são uma ferramenta, é uma forma que nós vamos utilizar para tornar esse aluno ativo, mas não são sinônimos. Existem outras formas que não dependem só da tecnologia, certo? 5. A gente vai ver isso aqui mais à frente em questões. 5. A transformação e atualização, tanto do processo de ensino, como da formação e atuação dos discentes. Então, a forma que o professor vai atuar, ela vai ser modificada por meio de uma metodologia ativa. Então, o professor ele vai programar a sua aula, suas atividades, todo o seu processo ali de trabalho, não só pensando em chegar lá e fazer uma aula expositiva. Não, ele vai trabalhar uma aula participativa, desde o planejamento de ensino, desde a formação, deve ser pensado que o professor, quando ele for ir para a sala de aula, né, quando ele for chegar na sala de aula, ele precisa ter elaborado ali um plano de ensino em que não seja uma aula expositiva, mas sim uma aula participativa, usando diversas ferramentas para que os alunos saiam da zona de conforto e atuem ativamente no processo de ensino, certo? Contrasta, ó, muitas questões dizem isso aqui, ó. Contrasta com o ensino tradicional. Lembra lá em tendências pedagógicas, quando a gente vai ver ali as formas ali de ensino, as tendências de ensino, né? A gente vai ver que a parte tradicional é aquela educação bancária, como diz Paulo Freire, aquela educação que o aluno senta, só escuta ali tudo que está dentro da aula, fica sentadinho, faz as anotações e vai embora. Então ele fica sentado, ele não participa. Isso é um ensino tradicional. E as metodologias ativas contrastam, isso é, são o oposto disso. Metodologias ativas é o oposto do ensino tradicional, aquele ensino que o aluno só vai ficar ouvindo. Não, aqui a gente vai tirar ele, vai colocar ele para falar, vai colocar ele para expressar a sua opinião, para refletir, para mostrar ali o que ele está entendendo daquela matéria, como ele percebe aquela matéria dentro da sua realidade. Então, é o oposto do ensino tradicional. Sexto, contemplar as reais necessidades da sociedade moderna. Então, em uma sociedade moderna, ela precisa de pessoas que são reflexivas, que são pessoas ativas e não pessoas passivas, pessoas que colaborem para a evolução da sociedade. Ainda mais no ponto que a gente está aqui na história, em que a sociedade evolui muito, nós precisamos de alunos que consigam acompanhar, né, esse ritmo célere da sociedade. Então, precisamos de pessoas ativas dentro da sociedade. E as metodologias ativas já ajudam desde a base ali na escola, na formação de um cidadão ativo dentro da sociedade. E por último, eu acho que talvez uma das mais cobradas, o estudo sobre a inserção das metodologias ativas por meio de tecnologias de educação não é recente. O que que as questões vão falar? São muitas questões que vão trazer exatamente essa afirmativa. As metodologias ativas dentro do processo de ensino-aprendizagem é algo recente. Então, a metodologia ativa é algo recente dentro do processo de ensino-aprendizagem. Certo ou errado? Erradíssimo. Metodologia ativa, ela tem um início filosófico e um início mais técnico, científico. A parte filosófica, ela é antes de Cristo, com Confúcio. Então, desde antes de Cristo, ali mais de 2000 anos, 2400 anos mais especificamente, a gente já vai ter ali uma ideia de metodologia ativa. Confúcio, ele cunhou, né, ele escreveu uma frase que diz assim: aquilo que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu lembro. E o que eu faço, eu entendo ou eu aprendo em outras versões. Isso é o quê? Exatamente o conceito de metodologia ativa, que é a base da aula que eu procuro trazer aqui no YouTube. Não só uma aula em que eu fale, então eu vou falando e vou explicando, isso existe uma grande chance do aluno acabar esquecendo. Aí você traz um texto em imagens, coloca figura, coloca ali mapas mentais, coloca setas, faz distinções, traz pontos mais importantes para que o aluno veja e ele vai ter uma facilidade maior de se lembrar disso.
E por último, questões para que a pessoa faça. Então, exatamente essa é a base da metodologia que a gente usa aqui no YouTube e também nos cursos que a gente tem na plataforma Nutor, mas essa é a base que deve ser utilizada dentro da escola. Fundamente-se na metodologia ativa. Então, essa metodologia remonta a 2000 anos antes de Cristo. Se a questão falar assim, é algo atual. Não, não é algo atual. Isso é muito antigo. De uma forma mais técnica, ela começou a expressão, né, metodologias ativas, ela vem de 1930, então já tem aí quase 100 anos. Não dá para falar que é atual. O conceito de metodologia ativa, ele é muito antigo, mas a expressão metodologia ativa é de 1930. Mesmo assim, não é algo recente, é algo muito antigo. Toda questão que falar, metodologia ativa está ligada especificamente, diretamente ou é sinônimo de tecnologia, está errado. Ou falar, é algo recente, está sendo implantado agora, acabou de ser estudado, está errado também. Metodologia ativa é um conceito antigo e não depende só da tecnologia. Tecnologia é uma ferramenta, certo? Eu fiz aqui um resumo de uma forma bem simples, que em provas de concurso, esse tema costuma ter uma, no máximo duas questões. Por isso a gente vai se ater aqui aos principais pontos e já vai fazer uma bateria de questões para que a gente consiga fechar essa matéria aí e fazer com que você consiga acertar essa questão na sua prova, certo? Sem se delongar muito, para não tomar muito tempo em uma matéria que só vai ter uma questão. Próximo ponto importante. A tecnologia, ó, a internet, computador, programas, é uma ferramenta das metodologias ativas. Guarde isso aí com você. As tecnologias não são sinônimos, não é a mesma coisa de dizer metodologia ativa. Metodologia ativa é muito maior do que. Vou até ter um mapinha mental aqui embaixo, a gente vai ver. Mas metodologias ativas é muito maior do que dizer que ela está vinculada à internet, é muito maior do que o uso da tecnologia dentro da sala de aula. Metodologia ativa são diversas ações, diversas ferramentas que a gente se utiliza para trazer o aluno ativo, protagonista dentro do processo de ensino. Então, ó, a tecnologia é uma ferramenta das metodologias ativas, porém, não é a única forma de execução, existem outras formas. Lembre-se que esse conceito, metodologias ativas, não é recente. Outra informação importante, a gente já falou aqui, não é recente. Já existe há milhares de anos. Confúcio, em 552 a.C., foi quem cunhou aquela frase: do que eu ouço, eu esqueço, do que eu vejo, eu lembro, e do que eu faço, eu aprendo ou eu entendo. De forma direta, esse termo foi cunhado pelo professor inglês Evans na década de 1930. Então, metodologias ativas, exatamente essa palavra, exatamente esse conceito que a gente está estudando aqui, ele vem de 1930. Porém, a ideia é muito mais antiga. Essa ideia de que o aluno precisa fazer para aprender, isso aí remonta, ó, à época de Cristo. Então, anterior a Cristo ainda, já tinha essa percepção ali, né? Já tinha existido essa percepção de que o aluno, quando ele faz, ele aprende. Se ele só ouvir, ele não vai aprender, certo? Então, eu coloquei essas datas aqui só para você ver claramente que não é algo recente, é algo antigo. Qualquer questão que trouxer ali, é recente, tá errado. Aqui embaixo a gente vai ver, ó, destaquei aqui, ó, tecnologia. Então, tecnologia. Eu vou destacar agora aqui, na verdade, né? As metodologias ativas são um conjunto ó, de várias ferramentas, ó. Você vai ter várias ferramentas. E a tecnologia é uma delas apenas, ó. Tem problematização, estudo de casos, debate, pesquisa, questionamento, reflexões, raciocínio lógico. Então, a interação com o aluno, com os demais alunos, aprender ali em grupo, esse desenvolvimento pessoal, desenvolvimento emocional, desenvolvimento social, tudo isso aí é metodologias ativas. Eu trouxe aqui só uns exemplos para você entender claramente, ó, que isso aqui, ó, tecnologia, é só uma ferramenta. É só uma ferramenta dentro das metodologias ativas, certo? As questões vão, sempre elas vão fazer isso. Vão ligar metodologias ativas como se fosse só tecnologia, como se fosse só o uso da internet. Tem algumas questões que falam assim: as metodologias ativas são recentes porque a internet se popularizou há pouco tempo. Como se fosse dependente da internet, como se fosse dependente da tecnologia. Não, a metodologia ativa ela é muito maior. Tecnologia é só uma ferramenta, que é muito utilizada, não estou dizendo aqui que ela não é útil, porém, ela é só uma ferramenta para concurso público. A aprendizagem será construída por meio de três movimentos harmônicos. Dentro da metodologia ativa, o processo de aprendizagem ele vai se desenvolver em três polos, de três movimentos, de três formas. A primeira forma que o processo de aprendizagem vai se desenvolver é de uma forma individual. Então, cada aluno vai percorrer o seu próprio caminho. Então, vai ter as suas dificuldades, vai avançar conforme a sua velocidade de aprendizagem. Cada aluno vai avançar dentro do processo de ensino-aprendizagem de uma forma individual. Também vai haver a forma colaborativa, né? O movimento ali, ou a ação, a aprendizagem colaborativa ou grupal.
Então, o primeiro movimento, né, a primeira forma que o aluno ali vai se desenvolver dentro do processo de ensino-aprendizagem é a forma individual. A próxima forma, né, ou o próximo movimento é o movimento colaborativo ou grupal. As questões vão trazer esses dois nomes. Algumas vão falar grupal, outros vão falar colaborativo. E o que é essa aprendizagem no movimento grupal? É aprender com os pares. Então, aprender em sala de aula por meio de debates, por meio de grupos, formações ali de ações em que os alunos aprendam uns com os outros. E o terceiro é de um movimento orientado, aprender com quem tem mais experiência, como o professor. Então, o professor ele está ali para funcionar como uma figura de orientador. Então, não mais como lá na tendência tradicional, que a gente vai ter o professor como detentor do conhecimento, de todo o conhecimento, de todo o saber, e que o aluno não sabe nada e não consegue aprender nada sozinho. Não, aqui a gente vai ter o professor como orientador, participando ali junto com os alunos desses três movimentos. Então, o aluno ele vai aprender tanto de um caminho individual, num caminho colaborativo e num caminho orientado. As metodologias ativas vão trazer o conhecimento por meio dessas três formas. Ora, a gente vai estar trabalhando a parte individual, em um outro momento, a parte colaborativa ou a parte grupal, né, o desenvolvimento colaborativo. E outro momento a gente vai utilizar o desenvolvimento orientado. Então, o professor ali, por ter mais conhecimento da matéria, ele vai poder orientar esse caminho. Esses são os três movimentos, são os três movimentos que nós vamos utilizar ali dentro das metodologias ativas. Aqui no mapinha mental, as metodologias ativas são desenvolvidas em três movimentos. Um movimento individual, em que ele vai aprender ali sozinho, né, vai percorrer o seu próprio caminho, de uma forma colaborativa, que ele vai aprender no meio de um grupo, e por último, uma forma orientada, aprender com quem tem mais conhecimento, como o professor, por exemplo. Um destaquezinho aqui, ó, as metodologias ativas são desenvolvidas por meio de diversas práticas, buscando atingir esses três movimentos na aprendizagem. Então, todas essas ações aqui, ó, você entender. Todas essas ações, debate, pesquisa, questionamento, reflexões, estudo de casos e os outros que não estão aqui, o desenvolvimento individual, o desenvolvimento grupal, tudo isso vai acontecer por meio desses três movimentos. Ou ele vai se desenvolver por meio de uma atividade individual, ora ele vai se desenvolver por meio de uma atividade grupal, e ora ele vai se desenvolver por meio de uma atividade orientada. Então, as metodologias ativas vão utilizar esses três caminhos para alcançar o seu objetivo. Qual que é o objetivo da metodologia ativa? Tornar o aluno ativo dentro do processo de ensino-aprendizagem. Repete comigo. O objetivo é tornar o aluno ativo dentro do processo de ensino-aprendizagem. É como isso que eu acabei de fazer, tentando tirar você da frente do computador ali, ou do celular, só olhando e repetir uma frase para facilitar que você memorize. Então, tornar o aluno ativo dentro do processo de ensino-aprendizagem é o objetivo. E como que nós vamos fazer isso? Por meio de três caminhos: um caminho individual, um caminho colaborativo e um caminho orientado. E quais são as ferramentas? Está aqui, ó. Debate, pesquisa, questionamento, tecnologia, raciocínio lógico, reflexões e muitas outras ações que nós podemos utilizar, né, dentro das metodologias ativas, certo? Para terminar aqui, ó, essa parte teórica, que ela é bem simples, né? Já vamos para as questões para ver isso aqui na prática. Eu trouxe aqui a pirâmide de aprendizagem de Glasser. Então, essa aqui é uma pirâmide bem conhecida, e ela apresenta aqui a forma que vai se desenvolver a aprendizagem. Então, como que nós aprendemos? Nós vamos ver aqui, ó, sobretudo essa parte aqui, ó, que a parte de metodologia ativa, ela está focado aqui, ó, o aprendizado ativo, na parte final. Então, a parte de discutir, praticar e ensinar é onde nós vamos mais reter conhecimento. Então, ó, a parte inicial aqui, o aprendizado passivo, ler, escutar e ver, você não aprende tanto quanto discutir, né, debater ali o assunto, quanto praticar aquela ação, né, que é fazer e ensinar os outros. Quando ele começa a ensinar os outros, sobretudo dentro de um grupo ali, orientado pelo professor, ele retém aí 90% do conhecimento. Para a prova de concurso público, o que que a gente precisa saber? Que a parte aqui de discutir, praticar e ensinar pertence exclusivamente à metodologia ativa. Vou repetir. A parte de discutir, praticar e ensinar os outros pertence exclusivamente a metodologias ativas. Na metodologia ativa, óbvio que a gente vai ter a parte de ler, a parte de escutar, a parte de ver, só que isso aqui não é exclusivamente. Isso aqui pode ser de uma forma passiva. O aluno vai estar, né, de uma forma passiva. Agora, a forma ativa está aqui na base aqui da pirâmide, que é ensinar os outros, praticar e discutir, certo? A partir aqui do discutir, ó, é só metodologia ativa. Então, ele já está discutindo, já está debatendo, já está falando ali sobre esse conhecimento. Então, isso é ativo. Praticar, não preciso nem dizer, né? Se ele está fazendo, tornando real aquele conhecimento, né? Tornando prático, então ele já está numa metodologia ativa. E ensinar os outros também faz parte da metodologia ativa, que é o maior processo de retenção de conhecimento. Você consegue reter aí aproximadamente 90% daquele conhecimento que você aprendeu quando você estuda para ensinar os outros,
certo? A basezinha da pirâmide é a parte ativa de metodologias ativas: discutir, praticar e ensinar os outros. Dito isso, essa aqui é a parte teórica que a gente precisa para resolver aqui as questões. Quando eu fui selecionar as questões, eu fiz aí aproximadamente umas 300 questões sobre metodologias ativas. Dentre elas, eu posso afirmar para vocês que 50% dessas questões estão nessa parte geral que a gente acabou de ver. Então, você precisa entender poucos conceitos. Você precisa entender que metodologia ativa é tirar o aluno dessa zona de conforto e torná-lo ativo dentro do processo de ensino. Entender que metodologia ativa não é sinônimo de tecnologia, que metodologia ativa ela tem outras ferramentas para alcançar o seu objetivo, que o objetivo dela é tornar esse aluno ativo dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, com esses conceitos aqui em mente, que o professor ele não é o protagonista, o processo não é o protagonista é o aluno. Com esses conceitos que a gente viu aqui na parte inicial, a gente consegue responder aí a maioria absoluta das questões, certo? Dito isso, vamos aqui para a nossa questão 1, que vai falar assim: sobre as metodologias ativas, analise as afirmativas a seguir. São três afirmativas. Vamos lá. Primeira afirmativa: as metodologias ativas constituem alternativas pedagógicas que colocam o foco do processo de ensino-aprendizagem no docente. Banca sorrateira. O foco é no docente? O que que a gente viu? O foco é no aluno. O protagonista é o aluno, não é o professor. Então está errado. Primeira afirmativa está errado. O foco é o aluno, não é o professor que é o protagonista. Próxima. As metodologias ativas contrastam com a abordagem pedagógica do ensino tradicional. Certo ou errado? Certíssimo. Na pedagogia, né, quando a gente fala de ensino tradicional, a gente fala daquele ensino, daquela educação bancária, que o aluno fica sentado, passivamente recebendo conhecimento. E metodologias ativas é o oposto disso. Então, se contrasta, é o oposto de um ensino tradicional, certinho? 3. Atualmente, as tecnologias digitais estão sendo utilizadas na implantação das metodologias ativas. Certo ou errado? Sim. A metodologia ativa, ela não é tecnologia, mas atualmente, é isso que a afirmativa diz. Atualmente, a metodologia ativa utiliza-se das ferramentas digitais para implantar e alcançar o seu objetivo, que é trazer o aluno com um papel ativo dentro do processo de ensino-aprendizagem. Está certinho. Então vai ficar aqui correto, correto. O gabarito vai estar a 2 e a 3 correta, né? A 2 e a 3 corretas, nós temos gabarito letra D. 2 a 3 corretas, questão um, gabarito letra D. Questão 2. Sobre metodologias e aprendizagens ativas, analise as afirmativas abaixo. Vamos lá, são 5 afirmativas. Primeira, as metodologias ativas permitem que os estudantes possam fazer coisas, pensar e conceituar o que fazem, bem como construir conhecimentos sobre os conteúdos envolvidos nas atividades que realizam. É exatamente isso, um posicionamento ativo perante aquilo que é passado em sala de aula. Próxima. Metodologias ativas permitem que os estudantes construam conhecimento sobre os conteúdos envolvidos nas atividades realizadas e que o conhecimento seja construído prioritariamente na individualidade. Banca sorrateira. Não é prioritariamente na individualidade. A gente viu que o conhecimento ele vai passar por três grupos, né, por três movimentos. Um movimento individual, um movimento colaborativo e o outro orientado. São três movimentos. Não é prioritariamente no movimento individual. Então está errado. Próxima afirmativa. As metodologias chapum verde, que eu acho que vai estar certo, hein? As metodologias ativas permitem que os estudantes desenvolvam a capacidade crítica e reflexiva, muito bom, sobre as práticas que realizam, coisa de cinema. A gente viu que é exatamente isso, um aluno ativo. 4. As metodologias ativas permitem que os estudantes possam fornecer e receber feedbacks, certinho. O aluno ele pode dar a sua opinião, né, e receber essa opinião dos outros alunos. Então, em um movimento grupal, em um desenvolvimento ali, né, quando ele estiver dentro do movimento grupal, ele vai questionar, né, ele vai dar o seu feedback, ah, gostei disso, não gostei, e também vai receber isso. Um outro colega vai chegar ali e falar, ah, essa parte aqui não ficou boa, eu acho que essa colocação que você fez aqui não ficou boa ou ficou boa. Então, vai dar e receber feedbacks, certinho. 5. As metodologias ativas permitem aos estudantes, né, aprenderem a interagirem com os colegas, professores e pais, bem como explorar atitudes e valores pessoais na escola e no mundo. Coisa de cinema, é isso aqui mesmo. A gente viu que ele vai ter ali um movimento colaborativo, um movimento grupal, e ele vai aprender a interagir com os demais colegas, com os professores, com os pais, com a sociedade. Então está correto. Errado só a 2. Então vai ficar correto a um, a 3, a 4 e a 5. A um, a 3, a 4 e a 5, gabarito letra A. Deixa eu apagar aqui, o professor errou. 1, a 3, a 4 e a 5, gabarito letra A, certinho? Questão 2, gabarito letra A.
Questão 3. Metodologias ativas são estratégias didáticas de ensino-aprendizagem cujo foco é a participação dos estudantes no processo. Ó, o foco está onde? Ó, o texto da questão para a gente já aprender com ela. O foco é a participação dos estudantes no processo de construção da aprendizagem. Coisa linda. Em pleno mundo conectado e digital, as ferramentas digitais podem potencializar o uso das metodologias ativas em sala de aula. Você vê que o texto ali, né, quando ele vai apresentar, ele não diz que metodologia ativa é tecnologia. Ele não diz, ele diz que tecnologia, né, as ferramentas digitais potencializam as metodologias ativas, que é aquilo que a gente disse, é só uma ferramenta das metodologias ativas. Vamos lá. A partir do exposto e dos estudos sobre metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem, assinale a alternativa incorreta. Opa, o que que a gente faz quando a gente vê incorreta? A gente vai lá e destaca. Destaca e já repete. A gente está procurando a errada. São quatro alternativas e uma delas está errada, certo? Vamos lá. Alternativa A. A aprendizagem pode tornar-se ativa quando se utilizam no ensino processos de pesquisa, questionamento, problematização de aspectos diários da vida dos estudantes. Certo ou errado? Certíssimo. Uma educação em que o aluno questiona aspectos de pesquisa, aspectos de problematização, em que ele está ali ativamente participando do processo, é uma educação ativa. Então, A está correta. A gente está procurando a errada, hein? Lembre-se disso. B. Os processos de aprendizagem são amplos, contínuos, híbridos e múltiplos. É isso aí. É um processo bem amplo, ele não está restrito a uma única forma de ação. São contínuos, são híbridos, são múltiplos. Exatamente. C. O processo de ensino, na perspectiva das metodologias ativas, utiliza a palavra apenas ali, eu já não gostei. Hein? Utiliza-se apenas das ferramentas digitais. O que que o professor está falando faz hora? Eles adoram fazer isso, as questões adoram fazer isso, ligar metodologias ativas a ferramentas digitais, à internet. Isso aqui está erradíssimo. Já é o nosso gabarito, né? A gente está procurando a errada, é gabarito letra C. Mas vamos ler aqui a letra D só para a gente entender. O processo de ensino-aprendizagem com as ferramentas, com as metodologias ativas, transforma a sala de aula em espaço de problematização, de trabalho com projetos, trabalho com jogos, trabalho com pesquisas, sala de aula invertida, dentre outras estratégias didático-pedagógicas. Essas formas aqui de metodologia ativa a gente vai ver na aula 2, mas está corretíssimo. É exatamente isso aqui, algumas ferramentas que a gente pode utilizar nas metodologias ativas. Questão 3, gabarito letra C. Vamos para a questão 4 agora. Diz assim, ó. Sobre as metodologias ativas, analise as assertivas a seguir. São três assertivas. Vamos lá. Primeira, as metodologias ativas são estratégias pedagógicas que estabelecem como centro do processo de ensino-aprendizagem os conteúdos selecionados pelos docentes. Ah, banca sorrateira. O que que a gente viu aqui? Que o centro é o quê? O centro é o aluno. O protagonista dentro das metodologias ativas é o aluno, não é o conteúdo, não é a escola, não é o professor, é o aluno. Então a primeira aqui já está errada. Próxima. As metodologias ativas criam situações nas quais os aprendizes tenham a oportunidade de pensar e refletir. Já gostei, vou puxar para um verde. Pensar e refletir sobre as práticas que realizam. Exatamente isso. O oposto de um aluno passivo. A gente quer um aluno ativo, um aluno que pensa, que reflete, que vai ter ações reflexivas sobre aquilo que está sendo ensinado. Então está correto. 3. As metodologias ativas priorizam a transmissão de conteúdos e informações. O que que a gente viu? A gente viu o oposto disso. A prioridade é o aluno, a prioridade é o aluno. E qual que é o objetivo? Tornar o aluno ativo dentro do processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, a gente não vai priorizar os conteúdos e as informações, e sim priorizar o aluno. Então, a um e a 3 está correta. A 1 e a 3, né, que estão erradas, né? A correta é só a 2. Vamos ver aqui no nosso gabarito quais estão corretas. Apenas a 2, gabarito letra B. É isso? Apenas a 2, questão 4, letra B. Questão 5, seguimos. Sobre os conceitos de metodologias ativas, é correto afirmar que nós estamos procurando aquilo que é correto. Vamos lá. A alternativa A. São interessantes propostas educativas, no entanto, seus usos são inviáveis na educação infantil ou no ensino fundamental 1. Ai, ai, ai. O que que a gente viu aqui? Todo o processo de ensino, durante todo o processo de ensino, vai ser aplicada a metodologia ativa. Desde a educação básica, lá da creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, o ensino superior, a educação profissional, a EJA, todas as formas de ensino pode se utilizar, tudo aquilo que a gente vai ensinar pode ser utilizado em metodologias ativas.
Por exemplo, nós estamos numa aula aqui virtual, na qual eu procuro utilizar o máximo de ferramentas ativas para tirar você ali de uma zona de conforto. A gente começou numa aula teórica, teve ali uma explicação, você está ouvindo uma explicação, teve a parte de mapas mentais ali, coloquei alguns desenhos, algumas ilustrações, né, para você conseguir enxergar aquilo que eu estou falando. E agora nós estamos fazendo questões, uma parte prática. Então, as metodologias ativas, elas percorrem todo o sistema de ensino, desde a educação infantil até a educação profissional e tecnológica, certo? Então, tá erradíssimo, a gente está procurando a correta. B. As metodologias ativas colocam o foco do processo de ensino, aprendizagem no aprendiz. Opa, comecei gostando, hein? Envolvendo-o na aprendizagem por descoberta, investigação, resolução de problemas. Entre essas metodologias estão os projetos e aprendizagem por histórias e jogos, coisa de cinema. Como eu disse, as formas ali a gente vai ver na próxima aula, mas o conceito é esse. Então, tornar ali o aluno, né, o foco principal do processo de ensino-aprendizagem, tornar o protagonista do processo de ensino-aprendizagem. Está correto, o gabarito aqui vai ser a letra B. Vamos ver as demais alternativas aí por questões pedagógicas, para a gente entender como que a banca joga. C. São novas abordagens que surgiram apenas nos últimos 20 anos. São novas abordagens que surgiram apenas nos últimos 20 anos, pois a proposta de uma educação baseada no processo ativo, em busca de conhecimento, pelo estudante, só começou a ser testada após a popularização da internet a partir de 2003. O que a gente viu? Não é recente. Falou em metodologias ativas, colocou a palavra recente próximo, já está errado. Não é recente. O conceito filosófico de metodologias ativas tem mais de 2000 anos e o termo mesmo, metodologias ativas, foi cunhado em 1930, então tem quase 100 anos. Não é recente. Alternativa D. Servem para o professor transmitir informação ao aprendiz, que deve manter-se quieto e atento à explicação do professor. Aqui eu já paro de ler, né? Manter-se quieto e atento é uma educação tradicional. Aqui nós estamos falando de metodologias ativas, que é o oposto disso. Então tá errado. E são estratégias que rompem completamente com o modelo da escola atual, eliminando obrigatoriamente a organização por disciplina. A gente não viu nada disso, não vai romper com esse modelo atual, ou esse modelo atual de estrutura organizacional da escola. O que a gente vai falar, o que a gente vai fazer são trabalhar novas ferramentas para tornar o aluno ativo dentro do processo de ensino-aprendizagem. Não vai acabar com as disciplinas de forma nenhuma. Então, questão 5, gabarito letra B. Questão 6, seguimos, vamos lá. Diz assim, acerca das metodologias tradicionais e das metodologias ativas, então nós estamos vendo aqui dois grupos. As metodologias tradicionais, aluno sentadinho, quietinho, aluno passivo, só fazendo as anotações e indo embora, e metodologia ativa, o aluno ativo dentro do processo de ensino-aprendizagem. De ensino e abordagem, assinar a opção correta. Então, características das duas. Vamos lá. Alternativa A. Nas metodologias ativas são aquelas pelas quais os estudantes recebem o conhecimento pronto e acabado. Isso é tradicional, tá errado, trocou aqui. Isso é tradicional. Ensino tradicional, o aluno recebe o conhecimento pronto e acabado. Metodologia ativa, o aluno participa ativamente do processo de formação de conhecimento. Então tá errado. B. Em se tratando das metodologias tradicionais, o aluno tem uma postura passiva diante do conhecimento. Certo ou errado, pessoal? Certo ou errado? Certíssimo. É isso aí. Na educação tradicional, no ensino tradicional, o aluno tem uma postura, uma posição passiva. Ele fica em silêncio ali, quieto, faz as anotações, ouve a aula e vai embora. Então está correto. A gente estava procurando a correta em se tratando de metodologia tradicional. O aluno tem uma postura passiva diante do conhecimento. Certinho. Coisa de cinema. Vamos agora para a próxima. C. Nas metodologias ativas, o professor tem papel fundamental na detenção do conhecimento. De quem é o papel fundamental? Quem é o protagonista? É o aluno, não é o professor. B. Tanto as metodologias tradicionais quanto as ativas favorecem as mesmas ferramentas de ensino e aprendizagem. Completamente errado. O que a gente tem aí de grandioso, né, de bonito, de belo nas metodologias ativas são as diversas ferramentas que tornam esse aluno ativo, tiram ele ali da sua zona de conforto, né, da sua área passiva e traz ele para ele agir dentro da sala de aula, movimentar dentro da sala de aula. A gente não quer um aluno sentado lá, quieto lá, tá parado, não fala nada. E metodologias tradicionais formam sujeitos mais críticos e capazes de lidar com as inovações. Negativo, negativo. As metodologias tradicionais não vão formar sujeitos mais críticos porque ela não vai permitir a reflexão de conhecimento dentro de sala de aula. Então está errado. Questão 6, gabarito letra B. Questão 7, vamos seguir. Um grupo de docentes que atua no segundo ano do ensino fundamental
está planejando um projeto que envolve diferentes áreas do conhecimento e considera encaminhar esse trabalho pelo viés das metodologias ativas, que envolvem e enganjam os estudantes no desenvolvimento de projetos e ou atividades práticas e significativas, certinho? Considerando tal direcionamento, avalie as proposições a seguir. São 4 proposições. Vamos lá. Primeira afirmativa. As metodologias ativas são vinculadas ao uso de tecnologias digitais. Já para de ler, já para de ler. O que que o professor está falando aqui desde o começo dessa aula? As metodologias ativas não estão vinculadas ao uso de tecnologia. A metodologia ativa é muito maior do que apenas a tecnologia, a internet. Isso é apenas uma ferramenta para a gente alcançar o nosso objetivo, que é trazer o aluno da posição passiva e colocá-lo numa forma ativa dentro do processo de ensino-aprendizagem. E as tecnologias digitais são uma ferramenta das metodologias ativas. Já está completamente errado, já vou parar de ler. Próxima. As metodologias ativas envolvem estratégias, opa, parece bonito, envolvem estratégias, técnicas, abordagens e perspectivas de aprendizagem individual e colaborativa. Coisa de cinema, a gente viu isso aí. Um caminho individual e um caminho colaborativo. Terceiro, metodologias ativas são proposições de ensino para encaminhar a aprendizagem focada na atuação participativa do aluno, coisa de cinema, e passa a ser discutida em nosso país em meados dos anos 2000, quando a internet começa a se popularizar por aqui. Começou como nunca e terminou como sempre. Tinha uma bomba ali no final. Nada disso aqui, ó, nada de ligar a metodologia ativa à internet ou às ferramentas digitais. Negativo. As ferramentas digitais, como a gente viu, é apenas uma ferramenta, né? As ferramentas digitais são uma ferramenta, uma ação dentro das metodologias ativas. Tá errado, erradíssimo. 4. As metodologias ativas podem ser adaptadas e aplicadas em diferentes contextos educativos, tanto na escola, da educação básica, quanto nas universidades, além da educação corporativa. Coisa de cinema, certinho, a gente acabou de ver isso aí. Desde a educação básica, a educação superior, a educação técnica, a educação profissional, todo o sistema de educação pode se utilizar de metodologias ativas. Então, o correto aqui vai ficar 2, né? O correto vai ficar 2 e a 4. O gabarito vai ser 2 e 4. Gabarito letra C, 2 e 4, é isso? Alternativa D é exatamente isso. Alternativa C, né, aliás, né? Alternativa C é o nosso gabarito. Questão 8, tá acabando, segura aí. Assinale a opção correta a respeito das metodologias ativas. Alternativa A. Metodologias ativas e tecnologias digitais são sinônimos. O professor não aguenta mais essa questão. Você viu como é que começa a se repetir? A gente vai fazendo, a questão vai ficando cada vez mais fácil. Porque ele sempre diz a mesma coisa. Metodologias ativas e tecnologias digitais são sinônimos. Não são, não são. Alternativa B. O sucesso da metodologia ativa se dá quando o aluno é passivo. É passivo? Não. O nosso objetivo é torná-lo ativo. Esse tipo de questão aqui é para pegar aquele candidato que lê rápido. Vai lá e lê, não percebe, fala, não, é isso mesmo. Mas a gente viu que é o contrário disso. A gente está procurando o aluno ativo e não o aluno passivo. Então a B já está errado. C. As metodologias ativas pressupõem a transposição de educação tradicional para o suporte tecnológico. Vamos ler de novo. As metodologias ativas pressupõem, então elas vão ali partir desse princípio da transposição, de mudar a educação tradicional para o suporte tecnológico. Metodologia ativa é a mesma coisa que tecnologia, que internet, que ferramentas digitais? Não. Então essas duas alternativas, tanto a C quanto a A, falou a mesma coisa. Essa aqui de uma forma mais complexa, mas é a mesma coisa. Está falando que a gente vai transformar a educação tradicional em uma educação tecnológica, ligando metodologia ativa à tecnologia, né? Tornando uma coisa só. E não é, não são sinônimos. Então, a alternativa C está errada. D. As metodologias ativas dão ênfase ao papel de protagonismo do aluno. Pá, mas vamos puxar para um verde aqui, até aqui está certo. Papel de protagonismo do aluno. E ao seu envolvimento direto, participativo e reflexivo ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Coisa de cinema, é isso aqui mesmo. Gabarito letra D, questão 8, gabarito letra D. Vamos ler a E. Na proposta de metodologia ativa, o professor é o protagonista. Então já é o inverso. A gente viu que o protagonismo aqui é do aluno e não do professor, nem do método, nem da escola, nem do material, é do aluno. Então, questão 8, gabarito letra D. Questão 9, vamos lá. Julgue as afirmações a seguir com verdadeiro ou falso. São aqui 4 afirmativas. Vamos lá. Metodologias ativas englobam uma concepção de processo de ensino e aprendizagem que independe da participação efetiva dos alunos. Independe? Que não, independe é a mesma coisa que falar que não depende da participação efetiva dos alunos. É o mais absoluto oposto.
Para uma metodologia ser ativa, o aluno precisa participar efetivamente do processo de ensino, senão não há metodologia ativa. É um ensino tradicional em que o aluno vai participar ali de uma forma passiva. Então está errado. A primeira afirmativa aqui está errado. Próximo. O estudo sobre as inserções de metodologias ativas na educação, sobretudo por meio do uso de tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem, é recente. Ó, vamos ler de novo. O estudo sobre a inserção de metodologias ativas na educação é recente. Ó, o que ele falou é isso aqui, ó. O estudo sobre a inserção de metodologias ativas na educação é recente. Um pouquinho de língua portuguesa, vamos colocar a oração que está aqui destacada lá para o final. O estudo sobre a inserção de metodologias ativas na educação é recente, sobretudo por meio do uso das tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem. Ele tentou confundir aqui no texto. O que ele está falando é que a metodologia ativa, o estudo dela é recente. Está certo ou está errado? Está errado. Já está errado. Parte de tecnologia dentro da metodologia ativa, isso é recente. Exatamente, isso é recente. A gente pode falar assim, ó, a tecnologia recentemente foi agregada ali como uma ferramenta dentro das metodologias ativas. Sim, porque a tecnologia ela é mais recente do que a metodologia ativa. A metodologia ativa é muito mais antiga. O que eu não posso dizer é que metodologia ativa na educação é algo recente. Não é algo recente. Então está errado. Próxima. As metodologias ativas, com o apoio de tecnologias digitais, movimentam os alunos e os tornam mais criativos. Certinho. As metodologias ativas, com apoio das tecnologias digitais. Isso é, a tecnologia digital é uma ferramenta da metodologia ativa. E ela vai o quê? Motivar os alunos e os tornam mais criativos, certinho. E por último, as metodologias ativas valorizam as diferentes formas de aprendizagem dos alunos envolvidos para que eles aprendam melhor em seu próprio ritmo, tempo e estilo. Coisa de cinema. Então a gente vai ficar aqui com falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, gabarito letra D. Nossa última questão dessa aula, você já virou aí que, que os conceitos eles se repetem. Então, entendeu ali qual é o objetivo principal da metodologia ativa e quais são as suas características, você não erra nenhuma questão. Por último, aqui para a gente terminar, questão 10. A pirâmide de aprendizagem, representada na figura abaixo, foi criada pelo psiquiatra estadunidense William Glasser para escalonar o grau percentual de assimilação dos conteúdos, conforme as atividades desenvolvidas pelos alunos em sala de aula. Então, quanto o aluno retém de informação em sala de aula. Sob esse aspecto, constitui atividades pertencentes exclusivamente ao campo das metodologias ativas. Onde está as metodologias ativas dentro aqui da pirâmide de Glasser? Onde que ela fica? Vamos lá. Primeiro, ó, se o aluno lê de sala de aula, ele tende a reter 10% da informação. Se ele escrever, 20%. Se ele observar, 30%. Se ele ver e ouvir, 50%. E onde que está a metodologia ativa que a gente viu? Nesses três, ó. A gente acabou de ver lá em cima na pirâmide. Então, discutir, né, debater ali o assunto, praticar, colocar aquilo em prática e ensinar os outros alunos. Então, ensinar os outros alunos ou as outras pessoas, ensinar ali dentro do grupo ou fazer uma apresentação. Então, quando ele se prepara para ensinar. Essas últimas três aqui, ó, essas últimas três são metodologias ativas. As primeiras três são metodologias passivas. Ele está procurando aqui, ó, exclusivamente metodologias ativas. Discutir, praticar e ensinar. A gente viu isso aqui na pirâmide agora há pouco. Então, o gabarito aqui vai ser letra B. Discutir, praticar e ensinar. Já com o verdinho aqui, para a gente finalizar essa aula. O professor errou na última. Discutir, discutir, praticar e ensinar. O gabarito aqui da questão 10, letra B. Assim, nós concluímos aqui a nossa primeira aula. Eu preciso dizer que essa matéria, como eu já disse uma vez, vou reforçar, ela cai apenas em uma ou duas questões nas provas. De forma geral, uma ou duas questões. Por isso a gente vai se ater aqui aos principais conceitos. Quando você for revisar, revise essas questões e com certeza você não vai deixar passar aí nenhuma quando cair na sua prova. E a maioria das questões estão aqui, nessa parte geral, certo? Dessa forma, concluímos essa aula. Te vejo na aula 2. Até lá!